você começa a manipular o valor do real com o dólar para tentar fazer as coisas ficarem, na véspera da eleição, menos caras. Um movimento é completamente artificial e politiqueiro. O governo faz o quê? Aumenta o juro, aparece no computador da meninada lá dizendo: opa, o Brasil está pagando um juro mais alto do mundo. Aí eles pegam a montanha de dinheiro de dólar para especular no juro brasileiro. Quando essa montanha de dólar artificial entra na economia brasileira, parece que começou a sobrar dólar, aí o real se valoriza. E o resultado prático, o país logo depois tem uma farra de consumo e depois quebra. Fala, dinheirudo, bom demais da conta. Você tá vendo tanto que o dólar caiu nesses últimos dias, né? O Ciro Gomes diz que isso tá acontecendo por causa de manipulação econômica. Já me conta aqui nos comentários se você acredita nesse papo. Mas como é que será que funciona essa relação entre dólar, inflação e taxa Selic para ser possível manipular a cotação do dólar? Até quando será que o dólar vai continuar caindo? E o mais legal disso tudo, como aproveitar o dólar mais barato para você ganhar dinheiro. Tudo isso a gente vai ver nesse vídeo, então você já sabe, né? Dedo no like aqui se você é um dinheirudo aqui da nossa casa, ou se você chegou agora, muito obrigado por estar aqui com a gente. Se inscreve aqui no nosso canal se você curtir esses assuntos que mexem demais com o seu bolso, beleza? O dólar ficou mais barato nesse começo de ano e o Luiz Arthur Nogueira está aqui conosco. Dá para imaginar a partir disso, Luiz, um alívio da inflação? Verdade, Thiago. Olha, a queda do dólar ajuda, alivia a inflação, mas não tenhamos ilusão, não vai derrubar os preços. Mas o problema é que as principais commodities internacionais estão com preços em dólar em alta no mundo inteiro. Então o dólar está ficando mais barato no Brasil, mas os produtos cotados em dólar continuam subindo. Por exemplo, o petróleo, o gás, o lítio, que é utilizado para baterias de celular, também o café arábica, o cobre, ou seja, são commodities importantes que o Brasil utiliza em vários processos industriais e os valores em dólar continuam muito elevados. Tá captando a mensagem, meu amigo? Esse trechinho de vídeo aqui é para você ver como o dólar alto afeta a nossa inflação. Mas nem sempre dólar baixo significa que você vai levar mais produtos para casa. Olha o caso, por exemplo, dos combustíveis. O petróleo é precificado em dólar. Quando o dólar fica mais caro, a gasolina que você põe no seu carro também fica mais cara. O diesel que o caminhoneiro coloca no caminhão dele também fica mais caro, o que encarece o transporte de tudo aquilo que é levado para o comércio, fazendo praticamente tudo encarecer. O petróleo é só um exemplo de item que está ligado ao dólar, mas aliás tem vários vídeos recentes aqui no canal onde a gente explica para você por que a gasolina subiu tanto esses dias. Mas tem também a carne, o café, milho e mais um montão de coisas. Com o dólar subindo, tudo isso fica mais caro, puxando a inflação lá para cima. Mas e quando o dólar fica mais barato aqui para nós, o que acontece? Bom, aí muitos itens ficam mais baratos, né? E isso dá uma aliviada na nossa inflação. Como disse o nosso presidente Bolsonaro no final de fevereiro, o dólar tá caindo para dar esperança pro povo. Estamos dando esperança para o nosso povo, muita coisa de concreto também. Olha o preço do dólar no dia de hoje, tá subindo o Brent lá fora. Se não ia cair o dólar aqui, olha as consequências dos aumentos dos combustíveis. Isso leva à inflação, leva ao descrédito do governo. Ninguém contava que no meio do caminho dos combustíveis tinha uma guerra. Mas no caso da inflação atual, o problema não é só o dólar alto. O próprio preço das commodities tá caro no mundo todo, que nem o Luiz Arthur Nogueira falou, né, no vídeo que eu te mostrei agora há pouco. Então o dólar pode cair, mas mesmo assim o custo da produção da indústria continua muito alto. Por causa disso, mesmo com o dólar caindo, a inflação pode acabar continuando bem alta. Inclusive naquele vídeo do Ciro Gomes que eu te mostrei no começo, ele falou que a cotação do dólar está sendo manipulada. No entendimento dele, o governo está fazendo o dólar desvalorizar por causa da proximidade das eleições. Seria uma espécie de redução provisória da inflação? Olha aí mais um trechinho da explicação dele. Subiu o dólar, o preço de tudo sobe. Uma causa importante da inflação brasileira é isso. E o que é que fazem os políticos na antecedência das eleições? Olha, esse filme eu já vi
você começa a manipular o valor do real com o dólar para tentar fazer as coisas ficarem, na véspera da eleição, menos caras, no caso brasileiro presente, ou mais baratas. Um movimento é completamente artificial e politiqueiro. O governo faz o quê? Aumenta o juro. Quando essa montanha de dólar artificial entra na economia brasileira, parece que começou a sobrar dólar, aí o real se valoriza. E o resultado prático, o país logo depois tem uma farra de consumo e depois quebra. O que você achou, hein? Escreve aqui nos comentários pra mim se você acha que o Cirão tá certo, né? Que o governo tá fazendo mesmo uma forçação de barra nos juros pra que o dólar caia. E já eu volto nisso e a gente vai ver o seu comentário daqui a pouquinho. Mas você tá entendendo a dinâmica da coisa, né, meu amigo? Se você fosse, por exemplo, um investidor internacional, você ia estar pensando, onde é que eu vou colocar o meu dinheiro? Rendendo quase zero nos Estados Unidos ou mais de 10% ao ano no Brasil? Bom, tudo bem que a inflação por aqui tá mais de 2 dígitos, mas já há quem diga que deve chegar a 14% ao ano a Selic aqui ainda esse ano. O governo aumenta a taxa Selic para tentar frear a inflação, mas isso também faz o investidor estrangeiro animar a trazer o dinheiro aqui para cá pro Brasil. Os juros vão aumentando e chega uma hora que o gringo fala assim, né? O Brasil é arriscado, mas com os juros de 11,75% ao ano, eu até arrisco mandar umas doletas para lá. Aí eles compram os nossos títulos públicos que estão pagando bem. E com esse movimento dos gringos de vender dólares para comprar reais, a moeda do Tio Sam se desvaloriza em relação ao real. Em cenários mais normais, né, meu amigo, sem guerra, sem pandemia, as commodities ficariam mais baratas aqui para nós. Isso diminuiria o preço de coisas como combustíveis, carne, soja, trigo e muitas outras. E nesse cenário, adivinha o que acontece com a inflação, né? Tem chance muito grande de diminuir, ou pelo menos parar de aumentar. Agora, será que o dólar vai cair a um ponto de hashtag partiu Disney? Já que eu te falo quando que o dólar vai cair, então fica aí pra você não perder. Antes eu quero te mostrar a correlação entre Selic e cotação do dólar. Você lembra a cotação do dólar quando a Selic estava a 2%? Tava beirando R$6. Agora com a Selic subindo, o dólar baixou. Com esse gráfico aqui dá para você ver mais fácil esse movimento. Aqui o dólar tá em laranja e a Selic tá em azul. Você tá vendo que nesse período de Selic baixa o dólar tava mais alto e depois com o aumento da Selic o dólar começou a arrefecer, né, a cair. É claro que existem vários fatores impactando o dólar, mas dá pra ver que a Selic é um fator muito importante. O dólar caindo é uma coisa boa pra gente, mas por outro lado, o aumento da taxa Selic é um trem problemático, sabe? Selic alta aumenta muito o endividamento público, como a gente tá vendo nessa imagem aqui. Olha como a dívida vai aumentando de acordo com o aumento da Selic. Mas talvez o maior problema da Selic alta seja o freio na economia. Para você pegar um crediário numa loja ou para um empresário buscar um empréstimo, tudo fica mais caro. Financiamento imobiliário, empresas de varejo, todas elas sofrem muito nesse cenário. E isso explica inclusive o movimento de queda na bolsa de valores das empresas desses setores. Então, Selic alta é um grande freio para a roda gigante da economia, o que pode gerar inclusive muito desemprego, coisa que político nenhum quer, ainda mais em ano eleitoral, concorda? Só que, de acordo com o Ciro Gomes, o governo estaria aumentando a taxa Selic para baixar o dólar artificialmente, no que seria um movimento politiqueiro. O que você acha, hein? Conta aqui nos comentários o que você acha que o governo tá fazendo, se ele tá fazendo mesmo essa jogada aí para aumentar as chances de reeleição. Voltando para a questão do dólar, até quando será que ele vai cair, hein? Você já entendeu que a alta da Selic tem o impacto de fortalecer o real frente ao dólar, certo? Só que a Selic não vai subir ou não deve subir para sempre, afinal a gente continua acreditando que uma hora o Brasil deixa de ser o país do futuro, né? Fazer o quê? Uma hora a Selic deve ser reduzido, o que pode fazer o dólar subir de novo. Se bem que, como se diz, o dólar existe para fazer os economistas serem mais humildes, né? Porque ele costuma fazer os movimentos totalmente imprevistos, o que torna muito difícil prever a cotação futura do dólar. Quer um exemplo? O Credit Suisse acreditava lá para as bandas de 2020 que o dólar chegaria a 6,20 no curto prazo e que o nosso realzito era uma moeda tóxica e que o rublo suíço seria
seria uma moeda mais saudável, veja você? Na verdade, não é só o aumento da Selic que está atraindo investidores estrangeiros, não. Olha que interessante o que está acontecendo. O Brasil é um país emergente, né? E por isso é mais arriscado investir nele do que nos mercados de primeiro mundo. Mas quando começou a guerra lá na Ucrânia, aquela região se tornou muito mais arriscada. E por uma sorte geográfica, digamos assim, a gente tá bem afastados da guerra, né? E o Brasil se tornou relativamente mais seguro. E isso faz os investidores migrarem de lá para cá. Outra coisa que tá fazendo o nosso real valorizar é o encarecimento das commodities. Não é só o petróleo que tá ficando mais caro não, meu amigo. Olha aí o gráfico de 6 meses da cotação do minério de ferro. E olha também o gráfico da soja, que o Brasil vende demais. Você tá vendo que a entrada de dólares aqui no Brasil não acontece só por meio de investimentos, né? Doletas estão chegando numa quantidade maior por causa do preço mais alto das commodities. Só que anos eleitorais costumam aumentar bastante a volatilidade no mercado financeiro, você sabe, né? O economista Silvio Campos Neto disse que o processo eleitoral desse ano vai ser cheio de incertezas e vai gerar muito ruído. Mas outro colega dele, o também economista Alexandre Espírito Santo, pensa diferente. Ele entende que a eleição só vai fazer o dólar subir se um candidato surpresa ganhar vantagem nas pesquisas. Afinal, tanto Lula quanto o Bolsonaro já foram presidentes e o mercado já conhece bem o jeitão deles, né? Eu fico imaginando o debate desse ano, meu amigo. Não sei se é pra rir ou pra gente correr pras colinas, né? Não sei. Mas tem outros fatores que também podem fazer o dólar voltar a subir. Por exemplo, se a guerra na Ucrânia se prolongar muito e aí o fluxo de capital estrangeiro para países emergentes como o nosso pode diminuir e até parar. Um dos motivos é que o Banco Central americano pode acabar aumentando as taxas de juros por lá, né? O que deve fazer os investidores se desfazerem de seus ativos em mercados mais arriscados, nos emergentes, né? Tudo isso para trazer para a segurança dos States, saca? Porque afinal ficar no quentinho lá na segurança da economia americana, recebendo mais juros, pode ser bem mais vantajoso do que nesse mundão velho aqui do Brasil, vamos combinar, né? Também tem surtos de Covid acontecendo na China, né? Vamos lembrar, levando o governo de lá a decretar lockdown em centros industriais muito importantes e isso causa muita preocupação. Sem contar que ainda não foi resolvida a crise no setor imobiliário chinês, lembra dela que começou lá com o colapso da Evergrande? E a gente não pode esquecer que a China é parceiraça aqui do Brasil, né? Se eles tiverem problemas econômicos lá, acaba refletindo aqui. Mas uma coisa é certa, tem gente vendo no dólar baixo uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, já que daqui a um tempo ele pode voltar a subir. Afinal, né, meu amigo, no fim do dia, na fritada dos ovos, uma moeda acaba refletindo o progresso financeiro de um país todo. E nisso a gente sempre perde pros gringos, né não? Tá, mas e o valor do dólar? Tá barato? Tá caro? Você que acompanha aqui no nosso canal, você sabe que a nossa tese não é ficar projetando muita coisa não, sabe? Como a gente viu aqui no exemplo do Credit Suisse, né? O ditado também é muito sábio quando diz que é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. O fato é que essas janelas de oportunidade de dólar caindo podem sim melhorar os seus resultados no futuro. E embora você ir comprando e dolarizando o seu patrimônio mês após mês, é muito mais importante do que você acertar o momento exato de entrada. O que é impossível, inclusive. E comprar dólar hoje em dia é muito fácil, meu amigo. Eu vou te mostrar agora mesmo como que eu faço com o meu dinheiro. E o primeiro passo é você abrir a sua conta na Avenue e o link eu vou deixar para você na descrição. Se você ainda não sabe, a Avenue é uma corretora americana com site e suporte totalmente em português. Aí você pode tanto usar a Avenue como conta internacional em dólar para você comprar quando você for para o exterior ou também para comprar em sites gringos. E o cartão de débito da Avenue é uma ótima alternativa para você não pagar IOF na fatura do seu cartão de crédito usado no exterior, que é uma pancada, meu amigo, 6,38%. Sai dessa vida, né? Você pode fazer o câmbio lá com a Avenue e deixar lá as suas doletas, sabe? Para construir a sua reserva de valor em moeda forte, que tradicionalmente tem uma inflação muito menor do que o nosso real aqui no Brasil. Você quer ver como é que você faz para comprar? Aqui nessa tela você dá um toque em depositar. Depois você pode transferir o seu dinheiro por Pix ou TED. Por Pix a grana cai na hora e já aparece no seu saldo na Avenue. Depois é só você dar um toque em fazer câmbio.
e então você toca em real para dólar. Agora é hora de informar em qual conta você quer que as suas doletas fiquem. Se você for investir, usa a opção investimentos. Se você quer ter saldo em dólar para usar o seu cartão de crédito, usa a opção de conta bancária. Depois você informa para quando você precisa desse câmbio. Na tela seguinte você vai ver um resumo da operação e aí é só confirmar nesse botão verde. Uma forma de dolarização indireta do seu patrimônio é você comprar ativos de empresas lá nos Estados Unidos. E claro, você pode usar a Avenue para isso também, né? Você faz o câmbio para investir em ativos americanos tipo ações e ETFs. Inclusive, você poderia focar em investir em ativos que estão se saindo bem exatamente nesse cenário atual de crise que o mundo está vivendo. Se esse assunto te interessa, você sabe o que você tem que fazer, né? Você quer que eu traga esse assunto para você mastigadinho, para você conhecer algumas ações e ETFs dos States que estão com bom desempenho nesse momento? Me perturba aqui agora nos comentários. Em todo caso, meu amigo, a história prova que você precisa proteger o seu poder de compra da sua família e o dólar é a principal reserva de valor mundial. Tem um link para você na descrição e também no primeiro comentário para você abrir a sua conta na Avenue e no nosso link, exclusivamente no nosso link com 50 corretagens grátis no plano Premium. E agora eu só tenho uma pergunta para você, meu amigo. O que tá faltando para você começar a investir no exterior? Que tipo de conteúdo que eu posso fazer para ajudar você? Se inscrever no canal garante que você não vai perder quando eu voltar com esses conteúdos aqui para você. E já que a gente falou sobre petróleo, assiste esses outros vídeos aqui onde você pode entender direitinho por que a gasolina encareceu tanto em tão pouco tempo. Beleza? Valeu, tudo de bom. Tchau!